Bom, gente, ponto de aumento. Ponto de aumento é a abreviatura de uma combinação frequente de valores, tá? É um sinal que, colocado à direita da nota ou pausa, aumenta metade do seu valor. Gente, não é em cima, não é embaixo, não é à esquerda, é ao lado direito da nota, tá? Então, ela aumenta metade do valor da figura. Professor, não é tempo, gente. Não estamos falando de tempo da figura. Porque a mínima vale 2 tempos. Eu sei, no compasso quaternário, sim. Mas agora nós não estamos falando de tempo, apenas de valor. Que valor é esse? Valor referente à subdivisão da figura, tá? A semibreve foi dividida, fracionada e deu origem às outras figuras. Eu gosto sempre de enfatizar isso, pois nós, devido à nossa cultura, nós tocamos muito binário, ternário, quaternário simples, 2x4, 3x4 e 4x4. Então, isso leva as pessoas a acreditarem que a semibreve vale 4 tempos e a mínima vale 2 tempos, mas na verdade estamos falando aí do compasso, tá bom? Então, continuando, então você observa aqui que você tem, ó, a mínima ligada a uma semínima igual a uma mínima pontuada, ou seja, a semínima é a metade da mínima. Na colcheia nós temos aqui, ó, a colcheia ligada a uma semicolcheia. Aí você tem aqui, ó, tá vendo? Colcheia pontuado. Então, é importante você também memorizar o nome das figuras, tá? Eu gosto sempre de falar com os alunos que a gente não tem que decorar nada, tá? É memorizar, é fixar, olhar, e isso tem que saber, tá bom? Ponto simples. Um só ponto acrescenta ao valor original a duração do valor seguinte de menor duração. Gente, isso aí é uma coisa até óbvia, tá? Por que óbvio? Porque quando você tem a semibreve aqui do teu lado esquerdo e você fraciona ela ou corta ela no meio, nasce a mínima na direita, né? Da mínima, e você tem aqui a semibreve, fraciona em 4 partes, nasce a semínima. Então, você observa que sempre a da direita é a metade da esquerda, tá? Então, observe sempre que o ponto de aumento colocado vai equivaler, vai ser relativo, ele vai ter uma relação muito grande com a figura ao lado direito da figura original, tá? Então, na sua mente, vocês têm sempre que já visualizar, vislumbrar mentalmente semibreve, mínima, semínima, colcheia, semicolcheia, fusa e semifusa. Viu o ponto de aumento? Já associa já as figuras uma ao lado da outra. Então, você tem aqui, tá vendo? Mínima, 2 semínimas. Aí você tem a semínima aqui. Se você tem 3 figuras semínimas, elas sendo ligadas, né? Então, o som aqui você tem o quê, gente? A sonoridade é essa aqui, ligada. E quando você vai interpretar, você pode interpretar dessa forma também, tá bom, gente? Então, você tem 2 formas de interpretar a escrita da música. E por que a existência do ponto de aumento? O ponto de aumento, é claro, além de facilitar a questão, simplificar a escrita, ele faz com que você, se você precisa só da metade da nota, então você coloca ali a metade da nota. Mas observe que o fator importante do ponto de aumento é a questão da simplificação da escrita. Você observa que se você tivesse que colocar 4 ali, no caso, 3 semínimas, tá vendo? Você bota uma figura mínima pontuada. Aqui nós temos, tá vendo? O valor dela em relação aqui, ó. 1 e a metade dela, tá? 1 e a metade dela. A pausa pontuada. A pausa valendo 1, equivalência de valor, não de tempo, tá? Eu sempre enfatizo isso. E a metade do valor, tá vendo? Sempre com essa relação. Tá? Gente, cuidado com esse 1 aqui, tá? 1 é apenas um valor pré-determinado, porque a figura da direita vale a metade. Mas o valor, todo mundo sabe que a semínima
é a metade da mínima. E a mínima é a metade da semibreve. Tá bom, gente? Vamos pensar assim, tá? A nota ou pausa com ponto é chamada de pontuada. A nota ou pausa com ponto é chamada de pontuada. Então, viu uma figura com ponto de aumento? Esta figura se chama figura pontuada. Os pontos de aumento nas notas escritas, nas linhas, devem ser grafados acima da linha. Nas notas escritas nos espaços, os pontos são grafados no centro do espaço. Questão de estética, tá, gente? Tá vendo aqui, ó? Ó, questão de estética. Se você bota na linha, tá vendo aqui, ó, o errado, ó. Olha aqui. Olha o certo aqui, ó. Por quê? Questão de visibilidade, olha só. Você consegue, de repente, se você pega esse pontinho aqui e bota na linha aqui em cima da linha, você não conseguiria ver, né, o ponto. Por isso que ele fala acima da linha, né? Pura questão de estética. Alguém vai me reprovar por isso? Claro que não, né, gente? Mas a gente deve... a gente que depois que você desenvolver a questão da escrita musical, for fazer um arranjo, você deve facilitar o máximo o executante, o músico que vai executar a partitura. Então, às vezes, devido a um mau esclarecimento, o músico não consegue fazer uma execução perfeita e bela, né? Então, aqui a gente vê as exceções, tá vendo, gente? Das notas aqui em melodias de 2 vozes, 3, 4 vozes. Subentende-se que todas as notas são pontuadas. Então, tá vendo? Ó? Mesmo essas notas aqui, subentende-se que elas também são pontuadas, tá bom? Bom, aqui temos a escrita certa, tá vendo? Aqui da sequência, a escrita. Errada, ele coloca o ponto, tá vendo? Ó, o ponto abaixo aqui, ó, elevado, e aqui ele já bota o ponto em cima. Deve-se evitar o uso de valores pontuados que compliquem. Ih, gente, deixa eu subir isso aqui. A compreensão da estrutura dos tempos dos compassos. Foi o que eu havia falado, né, gente? A gente tem que evitar ao máximo pontos que vão complicar. Olha aqui, ó. Você bota uma colcheia e bota uma mínima pontuada e depois bota outra colcheia. Então, para o músico que vai executar esse compasso, realmente complica, entendeu? A escrita é a mesma, olha aqui, ó. É a mesma escrita. Porém, nós devemos evitar esse tipo de coisa. Até depois a gente vai entrar numa aula aí que a gente vai aprender sobre a síncope, né? Aquele tempo fraco ligado a tempo forte. Então, a síncope é uma exceção nessa questão. A grafia B é melhor que a grafia A, pois proporciona uma leitura mais imediata na divisão rítmica. Tá vendo? A pessoa já olha e faz a leitura imediata. Olha aqui, ó. Tá, tá, tá. Você observa que aqui, ó, você não consegue ter uma precisão de tempo. Então, eu tenho aqui, ó, é claro que a gente, quando desenvolve a questão do estudo, fica fácil. Então, eu, como sempre faço um movimento, eu consigo botar ela certinha, mas para quem está iniciando, realmente é um pouco mais complicado. Então, tá, tá, tá. Ali, no B. Tá, tá, tá. Mesma coisa. Porém, vai complicar aí a vida do músico iniciante, né, gente? Deixa eu colocar o mostrador aqui, que aí fica fácil para eu poder visualizar e ir descendo. O ponto de aumento, desculpa. O ponto de aumento não pode prolongar o valor passando para um outro compasso. Tá vendo, gente? Não tem esse negócio de prolongar valor, tá? Isso não acontece.
não se usa mais ponto de aumento colocado no compasso seguinte. Era também aí uma ideia. Por quê? Como você tinha a metade do valor, antigamente, se você colocasse um ponto aqui, havia uma representação da nota anterior do compasso, caso a nota equivalesse aí a metade do ponto, tá? Que fosse preencher aqui. Então, hoje você já tem a ligadura, aí você coloca a ligadura, tá vendo? Aí fica certinho. Vamos seguir. Então, uma das alternativas aqui, tá vendo, de você poder fazer a questão da abreviatura, tá vendo? Seria você alongar com a ligadura, tá bom? Outra alternativa de que você utiliza a ligadura, tá vendo? A mínima ligada a uma mínima, ligada a uma semínima, tá vendo? Aqui é a mesma coisa. Então não tem como abreviar, entendeu? Nesse caso aqui, ó, não teria como abreviar devido à barra, separação do compasso. Então, você observa que você tem uma abreviatura aqui que não é muito recomendada. Por quê, professor? Porque você tem aqui uma divisão de 3 tempos ligados. E como eu falei na interpretação musical, quem for tocar ou executar ou fazer um movimento métrico, ele precisa olhar e saber onde vai estar. Então, ó, tá, tá, ali, tá, tá, é a mesma coisa. Por isso eu sempre ensino a fazer o movimento com a mão, o movimento métrico. Se for ternário, 1, 2 e 3. Se for binário, 1 e 2. Se for quaternário, 1, 2, 3 e 4. Esse é um movimento onde você vai saber onde está o segundo, terceiro e o quarto tempo. Então, vamos seguir. Nas pausas pontuadas, o ponto de aumento é grafado sempre que possível no terceiro espaço. Então, você observa aqui, ó, tá vendo? Mesma coisa. Professor, isso é regra? É uma regra, mas tem suas exceções. O aluno não tem que estar preocupado com esse tipo de grafia, ficar desesperado. Será que vai pontuar errado se eu fizer uma grafia fora do padrão em que é explicado pelos livros teóricos? Claro que não, né, gente? Caso contrário, esse caso, você vai fazer um concurso onde a prova seja dissertativa, né? Ou você tenha que copiar, e é claro que você tem que seguir o padrão correto, tá? Nas pausas pontuadas com colchete, o ponto é grafado na altura do colchete, mais alto, tá vendo? Ó, sempre na parte superior. Aqui embaixo nem pensar, tá bom? Então, seguindo aí, grafia dos valores pontuados em melodias a 2 ou mais vozes. Então, tá vendo? Olha só, a escrita, o certo aqui, tá vendo? Você vê que você coloca o ponto de aumento e ele dá uma interpretação difícil, fica de difícil interpretação para o músico. Então, observe aqui, tá vendo? A escrita. Olha aqui essa escrita agora. O certo e o errado como seria, né? Aqui ele coloca a semínima pontuada adiante dessa questão aqui. Eu separei aqui no Paint para que a gente possa entender melhor. Equivalência dos valores pontuado com valores simples. Eu falei no início que o aluno tem que estudar bem a questão de divisão proporcional dos valores, por causa disso. Isso aqui é de suma importância. Então, vou aumentar aqui
Então, você vê que a semibreve pontuada, tá vendo? Ó? Professor, eu sou péssimo em matemática, tá? Não é só você, eu também sou, tá? Poxa, existe uma forma da gente conseguir entender esse cálculo aí sem precisar esse raciocínio de fração? Tem, que eu vou explicar daqui a pouco como você pode chegar aí a esse valor, tá? A essa figura que está pedindo. Agora aqui a semibreve pontuada, tá vendo? Equivalência dos valores pontuados com valores simples. Lembra, figura simples é a figura normal, que não tem ponto. Figura pontuada, ou desculpa, figura composta. Composta é uma figura que recebe um ponto, tá bom? Então, lá no compasso composto, você vai ouvir muito falar esse termo. Preenchido por figura simples, compasso composto. É a unidade de tempo, é uma figura composta, ou seja, é uma figura que leva o ponto de aumento, tá? Aqui no rodapé, você vai ler o seguinte, na questão. Toda figura pontuada é divisível por 3 e o resultado é uma figura simples. Então, vamos pegar a semibreve aqui como exemplo. Toda figura pontuada é divisível por 3. Professor, não entendi o que ele quis dizer. É muito simples, gente. Se você pegar essa figura aqui, ó, ela é divisível por 3. Ela está pontuada, então ela é divisível por 3. Olha só. Eu separei aqui. Então, se você pegar uma semibreve pontuada, o que na verdade você tem ali, ó? Vamos lá, vamos fazer. Ah, professor, a questão da matemática aí, como que eu vou resolver? Professor, eu sou bom em matemática, eu faço aqui a soma da equivalência fracional e eu chego ao resultado. Muito bom, parabéns para você. Isso aí é ótimo. Mas e quem tem dificuldade? Não tem problema. A gente verifica aqui o seguinte, olha, uma mínima mais uma mínima é uma semibreve. Tá vendo? E essa figura aqui, ó, vai virar o quê? O ponto de aumento. Então, é assim que funciona a questão aqui, ó. Ela vai virar o ponto de aumento. Tá vendo? Por isso que ele menciona que a figura pontuada, toda figura pontuada é divisível por 3 e vai dar uma figura simples, tá vendo? Então, nesse quadro aqui, professor, tem que gravar esse quadro todo? Não, você não precisa gravar esse quadro. Você precisa fazer os exercícios e praticar a subdivisão das figuras. Porque vai chegar uma hora que você vai olhar para a partitura e você, através do compasso, você vai predeterminar a unidade de tempo, unidade de compasso. Então, se você tiver que completar o compasso ou determinar quanto tempo aquela figura vai valer, você precisa estar por dentro dessa subdivisão. Então, você vê aqui que a mínima, por exemplo. Aí ele coloca aqui, ó, quantas semínimas? 6 semínimas. Então, se você fizer a soma ali, uma semínima mais uma semínima, vai dar uma mínima. Aí, soma outras duas, vai dar outra mínima, vai dar uma semibreve e outras duas. E assim você vai fazendo a soma, tá? No final da aula, eu coloquei alguns exercícios de fixação. Procurem praticar os exercícios, fazer os exercícios. Estudem, olhem o vídeo, analisem e depois vai tentar fazer. Não estou conseguindo entender? Volta no vídeo de novo. A minha mente deu branco, eu não consigo assimilar. Entre em contato comigo que eu faço questão, eu vou ficar muito feliz em poder lhe ajudar e lhe orientar quanto a qualquer dificuldade, tá bom? Bom, voltando aqui nessa questão que eu falo também sobre as figuras, a divisão proporcional dos valores, é muito fácil, gente. Vou dar um exemplo aqui, ó, quando você faz essa soma com a semicolcheia. Olha só, toda vez que você for somar, lembra que a gente falou que as figuras da direita são metade da esquerda? Então, toda figura à direita é metade da sua figura à esquerda.
Por isso aquele quadrinho, aquela sequência você tem que gravar. Semibreve, mínima, semínima, colcheia, semicolcheia, fusa, semifusa. Olha aqui, ó. Toda vez que você fizer uma soma de figuras, elas vão perder alguma coisa. Olha só. Essa figura é a semicolcheia. Tem 2 colchetes, nome das partes das figuras. Cabeça, haste, colchete. Tem 2 colchetes, não é? Então, se você somar uma figura mais uma figura que tem 2 colchetes, e lembrando, você nunca vai poder somar, nesse caso, para nascer uma outra figura, figuras diferentes, tá bom? Aí você vai entrar naquele esquema de uma figura mais um ponto. Aqui não. Você chegar a uma outra figura, essa figura mais essa figura, você perde alguma coisa. Perde o quê? Ó, perde a haste. Então, deu que figura? A colcheia. Se eu somar essas duas, não vou colocar a colcheia aqui embaixo, né, gente? Para você. Agora, se você somar essas duas figuras, perde. Ó, perdeu isso aqui. Nasceu quem? A mínima. E se eu somar essas duas figuras? O macete, a dica que eu estou passando aí é o seguinte: você vai somando de 2 em 2 e elas vão perdendo e vão dando origem à da esquerda, viu? Quando você soma essas duas, você nasce quem? A mínima. Nasceu a mínima. Aqui a mínima. Então, é uma questão de perda. Professor, e se eu somar duas mínimas, eu tenho a semibreve. Simples assim, gente. Você chega ao resultado, tá bom? Vamos dar sequência aí, ó. Vamos dar continuidade. Bom, equivalência dos valores pontuados com valor pontuado. Mesma lógica, gente. Então, se você tiver aqui uma semibreve pontuada, se você tiver uma semibreve pontuada, professor, o que acontece com a semibreve pontuada? Então, ó, uma semibreve pontuada, olha só que interessante. Qual é o resultado da semibreve pontuada? Aí você vem aqui, ela equivale a quanto, na verdade? Então, se você for observar no quadro, a semibreve pontuada vai equivaler a 2 mínimas, tá bom? Diferente lá de cima, que eram 3, né? Mas e aí, professor, como é isso? Por que equivale a 2 mínimas? Vamos desmembrar a figura para verificar o que é. Olha só, a mínima, como nós estamos falando de figura pontuada, você tem uma mínima pontuada, não é, gente? Então, quanto que vale uma mínima pontuada? Olha aqui, ó. Uma mínima pontuada equivale a 3. Eita, meu pai. Deixa eu tirar esse preenchimento aqui. Aí. Bom, uma mínima pontuada. Tá difícil, hein? Uma mínima ponto. Ih, meu pai do céu. Tá. Deixa eu falar. Uma mínima pontuada equivale ao quê? Equivale a 3. Ó. Uma mínima pontuada equivale a 3. Então, uma mínima pontuada equivale a 3 semínimas. Está vendo aqui? Ó, 3 semínimas. Ó. Uma mínima pontuada equivale a 3 semínimas. Então, quando você tem uma figura pontuada, o resultado dela ali seriam 2 mínimas pontuadas. Por quê, gente? Se você tem aqui 3 semínimas, você soma
duas mínimas, uma mínima mais uma semínima mais uma semínima, dá uma mínima. Aí, como o resultado não são duas mínimas, gente, olha aqui, ó, duas mínimas, é o nosso resultado lá do quadro, né? Então, ó, vamos tirar esse ponto aqui para você ver. Então, você tem dessa daqui, nasceu uma mínima. A soma dessa mais essa, também nasce uma mínima. Bom, e o ponto de aumento? O ponto de aumento, olha ele aqui, ó. Ó, né? Lá na figura que a gente está somando, que deu resultado, né? Foram duas mínimas que a gente teve, né, gente? Vou melhorar isso aqui. Então, ó, vou colocar aqui, ó, esse, fazer bem explicadinho para você entender. Esse aqui, mais esse aqui. Ah lá, gente. Então, você teve aqui, ó, o valor dessa daqui. Tá vendo? Essa daqui também, com o valor que deu dessas duas. E esse ponto aqui é uma semínima, gente. Então, esse ponto aqui equivale a uma semínima. E aqui a semínima, ó. Semínima. Vamos colocar a semínima aqui para ficar legal. Você entender, ó, a semínima aqui, ó. Tá vendo? Essa semínima é resultado da... Aqui, ó. Tá vendo? Vai devagarzinho explicando. Pronto. Se eu somar essa figura mais essa, eu tenho a semibreve. Essa mais essa, eu tenho a... Olha só, vou fazer aqui, ó. Semibreve. Olha aí que bonito. E essas duas aqui, uma mínima. A mínima é a metade da semibreve, então ela virou um ponto. Tá bom, gente? Bom, eu acho que deu para entender direitinho essa questão. Então, exercite com as figuras, todas as figuras. Quantas figuras, com quantas fusas eu consigo chegar a uma semínima pontuada? Basta você ir somando. Somando, ela vai perdendo e você vai chegando ao resultado. Toda figura pontuada é divisível... Não, lá embaixo. Aqui que eu quero chegar. Deixa eu tirar aqui. Toda figura pontuada é divisível por 2. O resultado é uma figura pontuada. Professor, não entendi. Toda figura pontuada é divisível por 2. Ou seja, se você dividir essa figura aqui por 2, metade, metade, você vai ter uma figura pontuada. É o que ele fala aqui, né? É uma figura pontuada. Foi o que nós fizemos lá. Você subdivide ela por 2 e você vai ter uma figura pontuada. Você subdivide essa figura por 2, olha o que você tem aqui, ó. 2 aqui seria o quê? Você tem a metade dela pontuada. E assim você vai encontrando ponto duplo, 2 pontos consecutivos, soma ao valor original a duração de 2 valores seguintes, diferentes, de menor duração, ou acrescenta 1/2 e 1/4 ao valor original. Bom, é mais fácil, gente, a gente seguir esse raciocínio que eu vou falar agora. Figura, o ponto, primeiro ponto, metade da figura. O segundo ponto, metade do primeiro ponto. Então, se você seguir esse raciocínio, que é o mesmo que Borromeo está falando aqui, entendeu? Então, o ponto de aumento, o primeiro ponto, quem é o primeiro ponto? A metade do valor, é uma semínima. E o segundo ponto? A metade da semínima.
que lógico que é a quarta parte da figura. O segundo ponto é a quarta parte, e assim sucessivamente, gente. Então, basta você sempre lembrar das figuras de som na sua disposição, que você vai ter ali o seu resultado, sempre vai dar certo. A questão é, a matemática é uma coisa exata, então não tem como dar errado. E eu não preciso seguir a questão da fração, da questão da subdivisão da fração, que para muitas pessoas realmente é complicado. Ponto triplo, 3 pontos consecutivos, soma ao valor original a duração de 3 valores seguintes, tá vendo? Diferente de menor duração, ou acrescenta um meio, um quarto e um oitavo ao valor original. Mesma coisa, gente, tá? Que eu falei anteriormente, tá vendo aqui, ó? Então, você tem essa figura que pode ser ligada. No caso, ela teria um ponto de aumento. Agora, com 3 pontos, o primeiro ponto, metade dela é uma semínima. O segundo ponto, metade do primeiro ponto, uma colcheia. E o terceiro ponto, metade do segundo ponto, uma semicolcheia. Da mesma forma, gente, a gente tem quem? As pausas, mesma coisa, tá vendo? Mas, professor, e aí? Como é que eu faço? Eu emito algum som? Não. Pausa é figura de silêncio. Então, você não vai precisar fazer nada. Apenas seguir o tempo que está ocorrendo na música. Apenas isso. A quantidade que foi colocada. Se o compasso pré-determinou, dando um exemplo aí de uma pausa de mínima, uma pausa mínima pontuada 3 tempos, então é só você fazer silêncio durante 3 tempos, tá bom? Seguindo, conforme o número de pontos de aumento, classificam-se os valores. Simples, 100 pontos. Então, tá vendo o que eu havia falado no compasso composto? Composto com 1 ponto. Irregular com 2 ou 3 pontos. Então, você que vai fazer concurso, lembre-se disso aqui. Isso aqui você tem que saber. Nota simples, nota pontuada com ponto é composto e nota com 3 pontos é chamada de irregular, ou seja, figura, né? Pontos de aumento pouco utilizados, tá vendo? Olha só, ponto mais, acrescenta 1/4 do valor original. Aqui é questão de conhecimento que não se usa mais, mas caso você vai executar uma música, uma partitura antiga, você ainda vai ver isso aí, tá? Principalmente alguns cantores cristãos, né? Cantor cristão é um livro que é utilizado aí em algumas igrejas. Cantor cristão, a forma escrita ainda é um pouco, ainda tem alguns cantores cristãos que utilizam muita coisa que não se usa mais, né? Ponto X acrescenta 1/3 do valor original aqui, ó, tá vendo? 1/3 do valor original. Bom, agora vamos seguindo aí. Eu acrescentei ponto de diminuição, porque também está intrínseco aí a questão de valores, tá? A aula que eu havia falado sobre divisão proporcional de valores. Com diminuição ou estacato, é um sinal que colocado sobre ou sob. A nota divide o valor em som e silêncio. Esse ponto aí que eu quero destacar daqui a pouco. A palavra staccato italiano, que significa em português destacado, indica que os sons são articulados de modo separado e seco. Os pontos de diminuição começam a ser empregados no século XVIII, nas composições de François Couperin e Jean-Philippe Rameau. Ponto simples de diminuição ou staccato simples é um ponto colocado acima ou abaixo da nota, próximo à cabeça. Gente, cuidado, tá? Para não confundir as coisas. Acima ou abaixo, próximo à cabeça. Não é na haste, se a haste estiver virada acima ou abaixo, próximo à cabeça.
e divide o valor em duas metades, sendo a primeira de som e a segunda de silêncio. É isso aí que eu quero destacar, gente. Estacato simples. O aluno, principalmente, ponto simples de diminuição ou estacato simples. Eu, como saxofonista, gente, clarinetista, a gente vê muito, o aluno vê o estacato simples e já dá aquele tá, tá, tá. Na verdade, gente, não é isso, tá? Não é isso. Estacato significa o quê? Metade som e metade silêncio, tá bom? Então, se você estiver tocando o seu violão, estiver tocando o seu piano, o seu violino, não quer dizer que vai ser seco. Ainda não é hora do estacato seco. Esse pontinho redondinho acima da nota significa o estacato simples. Então, é som, tá, tá. No caso ali, tá, 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 tá. Eu não fiz tá, tá, como muita gente pensa, tá bom? Então, grave isso aí, porque muito se confunde quando o aluno vai executar em querer dar o estacato seco, e não é hora dele ainda. Bom, não existe ponto de diminuição nas pausas. Seguindo, ponto seco ou alongado, ou estacato seco. Estacatíssimo, staccato grande, staccato martelato. É um sinal em forma de triângulo. Opa! Um acento alongado, apontado para a cabeça da nota, que divide o valor em 4 partes. Gente, importantíssimo. Primeira é som e a outra é silêncio. Por isso que dá essa impressão de, ó, tá, tá, tá. Dá essa impressão. Quem aí a gente, quando estuda Pozzoli, eu gosto muito de usar, para as pausas, usar o tá bom? E quando eu boto na semicolcheia, eu gosto de botar o N, que é para você simplificar a semicolcheia. Na colcheia, na pausa de colcheia, E na pausa de semínima, que é para indicar um tempo, no caso de quaternário, 4/4, 1, 1 e 1. Nas notas, você vai utilizar tá. Quando você chega no ponto seco, você tem tá, tá. Quem usa o método Konako, takadimi, takadimi, takadimi. Então, você tem tá, 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 tá. Então, essa é a forma da execução do staccato, tá bom, gente? Então, 1/4, você divide a nota em 4 partes, onde o primeiro é silêncio e o restante, desculpa, o primeiro é som e o restante é silêncio. Notação e execução. Então, aqui você tem a notação e aqui a execução. Professor, mas pode alguém... lembra que eu falei no início qual é o objetivo e a finalidade do ponto, tanto de aumento quanto de diminuição? É simplificar a música. Observe aqui o quanto que você não simplificou uma partitura. Olha só, à direita, tá vendo? À direita. Professor, mas se a pessoa, se o músico, na hora de escrever uma música, escrever dessa forma, não tem problema. Ele vai escrever dessa forma e vai sair a mesma coisa. Só que, se ele tiver conhecimento de teoria musical, ele vai observar que, poxa, peraí, eu tenho a semicolcheia aqui, então, poxa, eu vou colocar um staccato. Vai sair muito melhor. A escrita vai ficar muito mais fácil. Seguindo, ponto ligado ou brando, staccato doce, staccato misto, meio staccato. É um sinal composto de ponto e traço. O ponto é mais próximo à cabeça da nota, que divide o valor em 4 partes, sendo as primeiras 3 de som e a última 4ª parte de silêncio, gente. Você vê aí o staccato brando, ele já é completamente diferente do seco, né?
Então, você vê como funciona. Isso que você tem que mentalizar, tá bom, gente? Essa ideia, olhou para a figura, olhou para como é o ponto e você saber fazer a execução. Procure fazer isso no seu instrumento. Alguns métodos, eles só trabalham esse assunto lá na frente. Então, o que você faz? Já passou na lição? Coloca ali o staccato brando, reescreve a lição para o caderno de música, colocando os staccatos, o simples, o martelato, o brando, para você já ir praticando essa interpretação que, na verdade, dá um brilho à música, a dinâmica, né? Então, enquanto no seco você tem tá, aqui você tem tá, 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 tá bom, gente? No instrumento fica bem melhor a gente poder interpretar a execução, né? Várias figuras seguidas com ponto ligado, gente. Tá vendo? A outra forma de escrita do staccato, para que você possa entender. Por isso que é ligar dobrando, gente. Lembra? Ligar dobrando por quê? Porque você tem essas formas de escrita aqui, tá vendo? Ó? Aqui ou ligado. Ponto ligado é também chamado de portato. A emissão das notas é feita de uma maneira intermediária entre o legato e o staccato. Por isso a combinação do ponto e ligadura. Então, você tem o ponto e a ligadura, esse tipo de interpretação é chamado portato. Você vê uma ligadura sem um toque, sem muita agressividade, tá bom, gente? Então, aqui embaixo você tem uma interpretação através de quadrados, né, gente? Que vai mostrar aí de forma assim bem bacana o que ocorre quando você tem aí os pontos. Seguindo, na prática, a diminuição da duração do som não é exata, matemática, mas apenas aproximada e varia conforme o estilo, o andamento e as exigências da interpretação. Eu tive até um aluno uma vez que me perguntou, professor, eu tenho dificuldade de entender essa exatidão dos sinais de ponto de diminuição, né? Eu falei para ele, olha só, essa questão é matemática e nós, músicos, não temos que estar ligados muito a essa questão de precisão matemática. Por isso você tem alguns aparelhos hoje, como o metrônomo, que ele trabalha essa questão exata, né? Então, ninguém pode falar de você, você aí é 1/8, 1/1000 você deixou de efetuar, tá, gente? Então, não se preocupe com isso. Se preocupe na hora de executar e, principalmente, o que eu falei para você. Não tem essa coisa de porque é seco, a pessoa vai simples. Viu o staccato, já tá. Não é isso, gente. É som e silêncio. É simples assim, tá bom, gente? Som e silêncio. Som, o próprio efeito do staccato, ele vai te dar essa ideia de uma certa pressão, no caso do seco, né? Você vê que é automático, não é agressividade no toque de língua ou na manipulação aí da corda. Ó, tá. É a questão do tempo em si. Ele próprio vai dar essa dinâmica, tá bom, gente? Então, eu fico por aqui. Tem aí, ó, em anexo, vou colocar os exercícios para vocês brincarem aí, praticarem bastante. Grafar um ponto simples nos seguintes valores, tal. De resto, um abraço a todos, hein? Muito obrigado.